Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semana com vocês. Pessoalzinho, meus lindos, seguinte, a gente fez a nossa provinha e tal, né? Fizemos a nossa avaliaçãozinha online, tudo isso. E a partir de agora, pessoal, a gente deveria iniciar aí a apostila do terceiro bimestre, só que vocês ainda não têm ela. E, para nossa alegria, tá? Faltou um conteúdinho ainda que tem nessa apostila do segundo bimestre de vocês, que é o conteúdo de trabalho de uma força, tá? Então, a gente vai finalizar hoje, basicamente, a apostila de vocês, tá? Com esse conteúdinho de trabalho de uma força. Tranquilo? Então, vamos dar início aí ao trabalho, como funciona, o que é e assim por diante, tá? Antes de mais nada, gente, eu gostaria de discutir com vocês exatamente o que é o conceito, tá? O que significa trabalho. Como é que eu costumo definir trabalho? Eu acho que fica um pouco mais simples da gente pegar a ideia. Então, imagine a seguinte situação. Você tá lá, meu queridíssimo, tá indo pro colégio de manhã, né? Com seu pai tá te dando uma carona, porque ele é parceiraço, né? E aí, gente, o que acontece? O carro do pai de vocês dá um problema e vocês têm que descer e empurrar esse carro, tá? Eu digo para vocês que você vai lá e vai empurrar esse carro, você vai fazer uma força no carro e vai empurrá-lo, beleza? Faz sentido, né? E com isso você realiza o que a gente chama de trabalho. Bom, o que é trabalho? Gente, trabalho é algo bem complexo da gente definir, porque ele é uma grandeza física um pouco como é que eu posso dizer para vocês? Ela é algo que a gente não enxerga com tanta facilidade, tá? Por quê, gente? Eu gosto de trabalhar com energia e trabalho juntos, tá? Então, assim, ó, vamos tentar definir energia, legal? O que é energia? Eu costumo dizer que energia é tipo um combustível que você tem guardado dentro de você, beleza? Então, você vai lá, come de manhã, o teu café da manhã, você armazena energia dentro do seu corpo. Você armazena um combustível, tipo o carro, ele armazena um combustível lá dentro do tanque dele, tá? Para que você utilize esse combustível, certo? Como é que você vai utilizar o combustível? Você vai utilizar o combustível para se movimentar, para pensar, para sentir e assim por diante, né? As várias funções que o corpo humano tem. Ou seja, gente, o combustível ele vai ser transformado. A gente vai transformar a energia do combustível, que era, por exemplo, uma energia química dentro de você, lá das moléculas, da quebra das moléculas das comidas e tal. A gente vai transformar essa energia, que era química, em movimento. A gente transforma ela em energia mecânica. Essa energia transformada a gente chama de trabalho. Como assim, então, Douglas? Eu tenho lá uma determinada energia, tá? Que é a comida. Ao eu transformar essa energia, eu realizo o trabalho. Então, o trabalho é a energia que eu apenas transformei, é a energia que eu utilizei. Certo? Tranquilo, né? Então, eu tenho energia armazenada e eu tenho energia transformada. Quando a gente fala de energia transformada, a gente está falando de trabalho, tá? Isso quer dizer que trabalho é um tipo de energia? Exatamente, meus amigos. Não esqueçam disso, né? Trabalho é um tipo de energia, tá? Por isso que a gente diz que eles são a mesma coisa, né? Só que ela é uma energia bem específica, que é a energia que vai ser transformada, tá? Qual que é a unidade de trabalho, pessoal? A unidade de trabalho é o Joule, tá? Usa a letra J aí. Gente, Joule em homenagem ao cientista Joule, né? Tá? Eu já mostro para vocês de onde sai a unidade de Joule, tá? Antes, vamos conversar sobre a equação do trabalho de uma força, tá? A gente falou de trabalho de maneira geral, agora a gente vai falar do trabalho realizado por uma força, ou seja, quando eu realizo uma força, como é que eu acho o trabalho desta força, tá? O trabalho da força, pessoal, é calculado pela equaçãozinha que está ali do lado, tá? Então, aqui nós temos o tal, tá? A letra tal, que é o trabalho, certo? Gente, assim, ó, vão ter materiais e livros que você vai encontrar a letra W de work, tá? Vai depender um pouco da onde esse livro foi escrito, foi feito, tá? Mas eu gosto de utilizar a letra tal, que é um T, né, grego, para trabalho. Tranquilo?
Como é que eu calculo, então, o trabalho de uma força? Pessoal, eu vou fazer a força vezes o deslocamento. Olha o que eu estou falando. Deslocamento. O que é deslocamento? Final menos inicial, beleza? Vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois. Tá, Doug, como assim? Bom, o que você vai fazer, então? Essa força nem sempre vai ser uma força retinha horizontal, tá? Então, para calcular o trabalho, pessoal, eu vou pegar a força e vou multiplicar pelo deslocamento e pelo cosseno entre os ângulos, entre a força e o deslocamento. Tá? Esse ângulo θ é sempre o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, do trabalho, a unidade de trabalho aqui, que eu falei para vocês que era o Joule, tá? Como é que eu acho? A unidade de força é Newton, a unidade de deslocamento é metro. Tá? O Newton vezes metro a gente chama de Joule, beleza? Cosseno não tem unidade, né, pessoal? Cosseno é só um valor, tá? Lembre-se sempre, pessoal, cosseno de um ângulo sempre está entre menos 1 e 1. Isso quer dizer que o meu trabalho pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Como é que eu vou saber quando ele é positivo e quando ele é negativo? Vai depender do cosseno do ângulo, tá? A gente já vai discutir sobre isso. Então, ó, veja. Voltando aqui, tá? Na equação, que é bem importante. Equação do trabalho de uma força. Força vezes o deslocamento. Pessoal, deslocamento é um vetor, tá? Deslocamento é um vetor. Um vetor, presta muita atenção nisso. Um vetor que vai ter uma posição inicial e uma posição final. Nesse caso aqui, ó, o nosso vetor de deslocamento está desenhado em roxo aqui embaixo, tá? Ele começa lá no bloquinho e vai até onde o bloquinho vai terminar. Isso significa o quê, pessoal? Que se esse bloquinho andasse assim, ó, e chegasse aqui no final, tá? O trabalho não vai depender disso. Por quê, gente? Porque o trabalho ele é a força, e a força que eu estou fazendo ali é a mesma, é F. E o deslocamento desse corpo, pessoal, ele é um deslocamento também constante. Independente de para onde esse corpo está se movimentando, o fato é que o deslocamento sempre vai ser o mesmo, porque o ponto final e o ponto inicial são sempre os mesmos. Legal? E, obviamente, como vocês estão vendo, o trabalho só depende da força do deslocamento e do cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Então, no fim das contas, independente da trajetória, o trabalho vai ser sempre o mesmo, tá? Então, isso é bem importante vocês saberem. O trabalho de uma força vai ser sempre independente da trajetória que este movimento, que este corpo tem no movimento, tá? Belezura? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos estudar o trabalho, vamos ver o trabalho, como o trabalho funciona com relação aos ângulos desse negócio, tá? Então, veja, o trabalho motor, pessoal, a gente costuma chamar de trabalho motor, é quando o θ, o ângulo θ ali do cosseno, ele vai ficar entre os valores de 0 e 90 graus. Vamos lá, pessoal. Quanto que é o cosseno de 0 graus? O cosseno de 0 graus é 1. E o cosseno de 90 é 0, tá? Então, veja, quando o θ for de 0 até quase 90, eu tenho o que a gente chama de trabalho motor. Por quê? O que é trabalho motor, pessoal? Significa dizer que o trabalho vai ter valor positivo. Porque, ó, lembra lá, o trabalho ele é calculado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Legal? O que vai dar o sinal desse troço? O sinal desse troço está baseado no cosseno do ângulo θ. Então, enquanto o ângulo está entre 0 e 90, o nosso cosseno está entre 1 e 0. Beleza? Se ele está entre 1 e 0, ele é positivo? Tranquilo? Belezura, né? Simples. Ah, professor, mas daí passou. Passou. Agora ele está entre 180 e entre 90 e 180. A situação é outra, tá, pessoal? Então, o que você tem que analisar para resolver o trabalho? Qual é o ângulo, tá? Quando que vai ser positivo, basicamente, o trabalho, tá? Duas situações. Quando a nossa força tem um ângulo θ tal que é entre 0 e 90, ou quando a nossa força, lembre-se, o deslocamento está para cá, né? O deslocamento dele. Ou quando a nossa força
está entre 270 e 360, legal? A gente chama isso de trabalho motor. Tranquilo, né? Dentro do trabalho motor, pessoal, tem um trabalho que ele vai ser máximo. Quando que o trabalho é máximo? O trabalho é máximo, naquela determinada circunstância, né? Ele é máximo quando o nosso θ vale 0 ou 360 graus, tá? Por que isso, pessoal? Porque se ele vale 0, significa o quê? Que força e deslocamento são paralelos. Legal? Ou seja, o nosso θ vale, o nosso cosseno de θ vale 1. Belezura? Então, o nosso trabalho vai ser máximo. Beleza? Tá, e quando é negativo, a gente chama de trabalho resistente, tá? Então, o trabalho resistente é um trabalho que tem sinal negativo, pessoal. Quando que o trabalho é negativo, gente? Quando o trabalho está ao contrário do deslocamento, tá? Ou seja, quando o nosso θ, por exemplo, está lá entre 90 e 180 graus, tá? Gente, quando a gente tem esses ângulos, a gente fala que o trabalho é um trabalho resistente. Por quê, pessoal? Porque a força ela está contra o deslocamento. Então, o objeto está indo para cá, mas a força está vindo para cá. A força freia, ela é um trabalho resistente ao movimento, tá vendo? Então, o trabalho motor é um trabalho que auxilia o movimento. O trabalho resistente é quando ele resiste ao movimento, tá? Ele atrapalha esse movimento. Tá, e daí, Doug, qual que é a fita desse negócio de trabalho resistente? Veja, tem um momento aqui, né? E volto a dizer, isso sempre analisando aqui a nossa formulinha, né? F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Rapaziada, se o cosseno do ângulo, lembra lá, o cosseno do ângulo aqui ele vai estar entre 0, né? O cosseno de θ vai estar entre 0 e 1 e menos 1, perdão. Se ele está entre 0 e menos 1, ele vai ser negativo. Legal? Então, é um trabalho resistente. Trabalho resistente é quando o trabalho é negativo. Pessoal, e tem um trabalho que a gente chama de trabalho nulo. Como é que o trabalho vai ser 0? Quando o cosseno de θ for igual a 0. Quando que o cosseno de θ é igual a 0? Isso acontece em dois casos. Quando θ vale 90 graus ou quando θ vale 270 graus. Legal? Como que isso acontece, gente? Por exemplo, eu tenho algo se deslocando para cá e a força é para cima, ó. A força F aqui para cima, tá? Isso dá uma situação que a força e o deslocamento tem 90 graus entre eles, né? Portanto, isso significa trabalho igual a 0. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós temos aqui o trabalho máximo, com θ 180, com θ igual a 0 graus. Nós temos o trabalho 0, legal? E nós temos o trabalho, trabalho resistente mínimo, vamos dizer assim, né? Que seria quando o θ é 180 graus, porque daí eu tenho deslocamento para um lado e força exatamente contra o outro, que é quando o ângulo, quando o cosseno do ângulo vale menos 1. Belezura? Tranquilo, né? Pessoal, como é que eu calculo o trabalho da força-peso? Tá? A gente fala do trabalho da força-peso porque ele é importante para a gente no sentido de raciocínio mesmo do trabalho da força. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Como é que funciona aí o trabalho do peso, pessoal? O trabalho do peso não muda nada, a gente vai calcular, tá? Utilizando força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Analisa comigo então, pessoal, um objeto que está indo do ponto A para o ponto B, tá? Ele está caindo, beleza? Show de bola, né? Bom, vamos lá. O deslocamento, pessoal, tá para cá, ó. Beleza? Em vermelho. Esse é o deslocamento dele lá, D. Concorda comigo, meu anjo? Concorda, né? Concorda pra caramba. O que isso significa para nós, então? Vamos lá. A força que eu estou querendo calcular o trabalho é o próprio peso. O deslocamento, pessoal, ó, veja comigo um negócio aqui, ó. Vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Se liga aqui, rapaziada.
Se eu for pegar o ângulo está aqui, ó. Entre o peso e o deslocamento. O ângulo está aqui. Teta. Belezura? Tranquilo, né? Raciocina comigo. Deslocamento vezes o cosseno de teta. O que é isso? Não sei, professor. Olha para o triângulo verde que está aqui, ó. Tchum, tchum e tchum. Beleza? Triângulo verde que está ali. Cosseno de teta vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa eu vou chamar de H, tá? Vamos lá, gente. Cosseno de teta eu não sei quanto vale, tá? Mas o cateto adjacente a ele é a altura que ele está caindo. E a hipotenusa é D. Então, a altura é D cosseno de teta. Portanto, pessoal, quando a gente for definir a equação do trabalho da força-peso, ele vai ser P vezes H. Como alguns livros gostam de deixar. Como o peso é massa vezes gravidade, nós temos aqui o nosso mgh. Belezura? Gente, quando o objeto está caindo, que ele está descendo, esse trabalho é positivo. Como assim, Douglas? Raciocina comigo. Esse objeto está se deslocando para baixo, então a flechinha do deslocamento é para baixo. O peso está para baixo. Beleza. Concorda comigo que o ângulo entre eles vai formar 180 graus? Vai formar 0 graus. Né? Eles estão para o mesmo lado. Então, o cosseno vale 1. Beleza? Só que quando esse objeto está subindo, o deslocamento dele é para cima, o peso é para baixo. O trabalho vai ser negativo, porque o ângulo entre eles é 180. Tranquilão? Então toma cuidado com isso daí. Quando ele está caindo, descendo, trabalho positivo. Quando ele está subindo, trabalho negativo. Gráfico, pessoal. O que eu tiro de informação de um gráfico de trabalho? Na verdade, não é um gráfico de trabalho, é um gráfico de força por distância, tá? Sempre analisa aqui as unidades, tá? Então, ó, força por distância, por deslocamento. Quando eu tenho um gráfico de força por deslocamento, pessoal, a área abaixo do gráfico, ela é numericamente igual ao trabalho, tá? Então, muitas vezes quando ele te dá o gráfico de força por distância, é mais fácil do que quando ele te dá dados, fórmulas, tá? Porque com o gráfico você calcula apenas a área dele e você obtém o trabalho. É a mesma coisa, dá na mesma, tá? Como assim dá na mesma? Ué, faz a área. A área é o quê? Base vezes altura, né? Base é D, a altura é F. Base vezes altura, F vezes D. O que é F vezes D? É o trabalho, né, gente? Vamos falar, é o trabalho, tá? Então, quando você tiver um gráfico de força por distância, sempre que você calcular a área dele, você vai ter o trabalho desse sistema. Beleza? Tranquilo, né? Não tem muito segredo aí, isso daí. E, pessoal, aqui é uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. A equação força vezes distância vezes força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Professor, uma coisa que eu percebi é que você chamava de deslocamento delta S, agora você chamou de D. Só para ficar mais soar mais fácil, tá? Mas é o mesmo deslocamento, tá? Ele é o mesmo delta S que a gente usava antes, só que a gente chamou de D, tá? Pessoal, essa formulinha só funciona quando a nossa força for constante, certo? Se a nossa força for variável, você não pode utilizar essa formulinha força vezes deslocamento vezes cosseno, porque não tem um delta F ali, tem F, tá? Então esse é o trabalho de uma força constante, certo? Como é que eu faço para calcular o trabalho de uma força variável? Só tem um jeito. Não tem outra forma que não seja pela área do gráfico, tá? Doug, isso quer dizer que eu vou ter que calcular sempre a área do gráfico para achar o trabalho de uma força variável? Exatamente. Você vai ter que montar o gráfico e calcular a área do gráfico. Não tem outra forma, tá? Exemplo mais claro, mais clássico vai ser o da força elástica, mas eu vou fazer o da força elástica mais para frente para vocês, tá? Inicialmente, pessoal,
nunca vai cair para você calcular a área de uma curva na tua prova, porque você não tem embasamento matemático para calcular a área de uma curva como essa que está desenhada aí. Isso é um gráfico genérico, né? Geralmente, o que vai aparecer? Triângulo trapézio, tá? Então, vamos ter gráficos lá de força por deslocamento, tá? Que ele, em vez de você poder calcular, por exemplo, usando a fórmula, você vai ser obrigado a fazer a área do gráfico. Então, ele vai te dar lá, por exemplo, um gráfico assim, ó, que é uma reta, tá? E aí você vai chegar lá, vai delimitar lá as marcações e vai calcular aquela determinada área. Geralmente, tá? Quando você tem que calcular trabalho de uma determinada força, você vai utilizar essa relaçãozinha aí da área do gráfico, tá? Não tem outro jeito, não tem fórmula, infelizmente, não tem outra maneira, vai ter que ser usando a área do gráfico. Tranquilo? Gente, então é isso. Nós terminamos aí o que nós tínhamos de conteúdo da sua apostila de mecânica, tá? Da apostila do segundo bimestre. A gente termina por aqui com esse conceitozinho de trabalho. Trabalho da força-peso e trabalho de uma força variável. Belezura? Qualquer coisa, tamo aí. Daqui a pouquinho, uma conferenciazinha pra gente tirar umas dúvidas e fazer uns exercícios. Belezura, gente? É nóis. Um abraço e